Irmãos, palavra do Santo Irmão Aldo, o teto deste templo faz nuvem de anjos. Que maravilha, irmãos! Ainda não temos o poder de ver, mas sentimos a presença deles, as virtudes deles, juntamente conosco. Então, irmãos, neste momento, os anjos vão colocar a mensagem, o alimento, através da mensagem direcionado aos corações dos irmãos. Os anjos irão trabalhar, colocar esse alimento nos corações de cada um dos irmãos, para quando sair daqui, irmãos sairão felizes, alimentados com o poder de Deus. Boletim Interno Oficial 3.600, 24 de junho de 2023. Homenagem ao amado profeta São João Batista e o amado apóstolo São Pedro. É o título da mensagem. Como povo apostólico da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós cremos no poder e autoridade dos santos e anjos de nosso Pai Celestial. Por isso, amamos e veneramos os santos profetas e os santos apóstolos. Os santos profetas e os santos apóstolos foram vitoriosos e estão na glória de Deus ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e de todo o poder celestial, para ajudarem a esta Igreja Apostólica e a todos os que crerem e confiarem na nossa mensagem, conforme nos ensinou o santo profeta Irmão Aldo em diversos boletins, afirmando o seguinte: estes santos participam de nossas reuniões e ajudam a guardar todos os que estão crendo na missão profética de nossa igreja e protegem os bons e humildes de coração, para que venham a crer na mensagem apostólica e passam a ser filhos de Deus, felizes e abençoados. Então aqui está, irmãos, esses santos. Não sabemos quais os profetas que estão aqui hoje, quais os anjos, quais os santos, mas cremos de todo o coração que eles estão aqui ornamentando a nossa reunião. No dia 24 de junho, é celebrado a data do nascimento do profeta São João Batista, o qual recebeu uma missão e exerceu um ministério glorioso para anunciar a vida e o ministério de Jesus, nosso Senhor, o Salvador e Redentor. O profeta São João Batista foi um homem de grande sabedoria e humildade, pois, com todo o poder e autoridade que lhe era confiado por Deus, sempre simples, amoroso e fiel às vontades do Pai Celestial, e permaneceu forte e leal à sua missão. Este santo profeta deu ao seu povo ensinos preciosos sobre o valor das leis do santo profeta Moisés e a importância para o povo que almejasse a salvação através do arrependimento. Instituiu pela vontade de Deus o santo batismo nas águas e promoveu ao seu povo a oportunidade de conhecerem o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. A novidade de vida pregada pelo santo profeta perdura até hoje e perdurará até os tempos, o final dos tempos, conforme foi registrado por São Lucas, dizendo assim: a lei e os profetas duraram até São João Batista. Desde então é anunciado o reino dos céus, e todo homem emprega força para entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Entendam, prezados irmãos, o valor do ministério desse santo profeta de Deus, pois a luz da sabedoria que trouxe ao povo de Deus sobre a santa doutrina foi e é até hoje a base doutrinária fundamental desta igreja apostólica. Pois a missão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo completaram de maneira extraordinária a missão desse santo profeta na preparação, consagração e santificação do apostólico
fiel aos preceitos do nosso Deus. Então, prezados e queridos irmãos, o profeta São João Batista, ele foi o precursor de Jesus, ele foi o último profeta além de Jesus. E ele, prezados irmãos, através do seu ministério, da sua profecia, ele pregou muito a vinda de Jesus a esta terra. Isto é, ele pregou também o evangelho que Jesus ia pregar a tantos quantos quisessem aceitar a sua palavra. E ele, prezados irmãos, através de mensagens, quando o santo profeta Moisés pregou lá no início, onde ele, irmãos, criou as leis, e aí o profeta São João Batista, irmãos, ele pregou a mesma palavra, dando continuação à sua pregação através da mensagem do santo profeta Moisés. Mas ele, irmãos, viu que precisava que as pessoas se batizassem para o arrependimento dos seus pecados. Então Deus, nosso Pai, ao conhecer o coração daquele profeta maravilhoso, instituiu a ele que realizasse o santo batismo. Aí, prezados irmãos, o profeta São João Batista começou a realizar o santo batismo. Inclusive, o batismo de Jesus, nosso Senhor, foi instituído por ele. Mas ele disse, através da sua humildade, como diz aqui na mensagem: eu vos batizo com água, mas aquele que vir após mim, que eu não sou digno de atar as suas sandálias, este batizará com o batismo do Espírito Santo. Então veja, prezados e queridos irmãos e irmãs, e esta lei, ela perdura até hoje, com a profecia do santo profeta Irmão Aldo e também da santa e querida avó Rosa. Por isso, prezados irmãos e irmãs, devemos dar muito valor a esse santo profeta, o qual nós hoje estamos ouvindo esta mensagem, porque, irmãos, são profetas de grande poder, que também entregou para o nosso Deus o número de pessoas, de almas, santos zelosos de boas obras, para o nosso Deus. Então, por isso, irmãos, precisamos adorar e venerar esses santos de grande poder. E aqui também fala sobre o dia 29 de junho, é a data em que o amado apóstolo São Pedro subiu vitorioso ao reino dos céus pelo ministério glorioso que exerceu nesta terra, para divulgar o nome de Jesus nosso Senhor e da santa doutrina. Segundo o relato de São Lucas, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas de forma a poder pregar a uma multidão que o queria ouvir a sua mensagem. Simão, que estava a lavar redes, com Tiago e João, os seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca e foi afastado um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo, com as redes, em águas mais profundas. Simão disse-lhes que tentará em vão pescar durante toda a noite e nada conseguira, mas em atenção ao pedido de Jesus, foi. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam arrebentando, sendo necessário a ajuda da barca dos seus 2 sócios, que também quase se afundava puxando os peixes. Jesus então encorajou-o a segui-lo, dizendo que o tornaria pescadores de homens. Foi a mensagem que nós ouvimos, meus queridos, a mensagem cantada tão linda. Então, o chamado de Jesus, aquele pescador, veio de forma transformadora na sua vida, começando pelo nome que de Simão passou a se chamar Pedro. Jesus
solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse sua vida totalmente voltada ao reino de Deus. Então veja, prezados irmãos, que o venerável apóstolo São Pedro, ele não duvidou de Jesus. Então, quando Jesus viu que ele tinha aquele coração bondoso, porque Jesus sabia e conhecia, então, irmãos, pediu para eles, para poder, irmãos, ceder um lugar para ele na barca, para ir pregar para aquela multidão que estava esperando. Então, irmãos, ele não mediu sacrifício. Ele ajeitou um lugar para que Jesus fosse, e quando Jesus, irmãos, terminou aquela pregação, ele notou que o coração daquele homem, que era São Pedro, era um coração bom, e era uma pessoa que tinha capacidade de pregar a sua palavra. Aí Jesus mandou que ele fosse novamente pescar, porque ele já tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nenhum peixe, mas ele não desanimou, ele não duvidou, meus queridos, e lançou a rede nas águas como Jesus mandou, e assim, irmãos, pegou muito peixe, o qual aqui nós ouvimos nesta mensagem. E quando Jesus viu que aquele homem, ele não duvidou dele, Jesus, então, irmão, chamou ele para ser pescadores de almas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse sua vida totalmente voltada ao reino do céu. Nosso Senhor o chamou Cefas, que passado para o grego significa Petrus, ou seja, pedra. Assim iniciou o ministério deste grande apóstolo de Jesus, que foi São Pedro. São Mateus registrou a palavra de São Pedro ao confessar sua fé com muita convicção a Jesus, dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, numa demonstração de lealdade que Jesus realmente era o Messias, o Cristo prometido das Sagradas Escrituras pelas profecias do enviado de Deus. Em resposta e declaração de fé, Jesus faz a São Pedro a seguinte promessa: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mal não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então veja, meus queridos irmãos e irmãs, que Jesus, nosso Senhor, reunindo aos seus discípulos, e aí ele perguntou: Quem de vós sabe que eu sou? E prontamente, irmão São Pedro, ele disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, irmãos, Jesus também disse para ele: Tu és Pedro, e com essa pedra edificarei a minha igreja. Prezados e queridos irmãos e irmãs apostólicos, Jesus, nosso Senhor, ele foi, e será a pedra principal do ângulo da obra de Deus na terra. E São Pedro, irmãos, foi um deles também. Veja que Jesus, irmãos, ele preparou o apóstolo São Pedro, e tudo o que Jesus, irmãos, faziam, ele queria saber, ele queria fazer também, meus queridos. São Pedro realizou milagres, São Pedro andou nas águas, São Pedro, irmão, fez o vento parar. Então, Jesus ordenava a ele, dava para ele esse poder. Irmãos, e eu mostro para os irmãos que Jesus, nosso Senhor, ele preparou também o venerável apóstolo São Pedro para ser a pedra principal desta obra apostólica na terra. Irmãos, quando a Santa Vó Rosa, ela subiu aos céus e foi coroada de Espírito Consolador, irmãos, antes de ela ser arrebatada aos céus, o desejo da Santa Vó Rosa era construir o templo da nossa sede. Então, prezados irmãos e irmãs, devido às providências de Deus, irmãos, a Santa Vó Rosa, ela não pôde construir o templo da sede.
mas deixou a cargo do seu sucessor. Então, irmãos, após a Santa Avó Rosa ter subido aos céus, certo dia, uma reunião festiva muito numerosa. Então, irmãos, naquela festa, o saudoso bispo no púlpito pregando, irmãos, e o irmão Aldo, juntamente com aquele número de pessoas, ele estava, irmãos, debaixo da galeria do templo, e de lá ele via aqui no púlpito, irmãos, o saudoso bispo pregando, e de um lado a Santa Avó Rosa e do outro lado São Pedro. Ainda era no salão alugado na rua Tuiuti. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, quando terminou aquela reunião festiva, São Pedro disse para a Santa Avó Rosa, minha serva, com tanta frequência, com tanto homens, por que ainda está em salão alugado? Aí, prezados irmãos, a Santa Avó Rosa disse para São Pedro, o mestre ainda não autorizou. Mas quando o mestre autorizar, dá ordem, sim, nós iremos construir. E aí, prezados irmãos, cerca de 30, 60 dias mais ou menos, aí Jesus autorizou, deu ordem para construir o templo da sede apostólica. Já no governo do santo profeta irmão Aldo, como os irmãos sabem, dentro de 11 meses foram construído o templo da nossa sede. Então, irmãos, eu falei isso para mostrar que São Pedro, ele foi o ângulo, né? A pedra do ângulo principal da obra da igreja. E todas as nossas filiais, irmãos, todas as nossas congregações, São Pedro, ele colaborou com a sua ajuda na construção desta obra gloriosa. Então, veja, prezados irmãos e irmãs, o poder, veja, irmãos, a responsabilidade do venerável apóstolo São Pedro. Então, mostra, irmãos, também aqui, que São Pedro ele dirigiu a sua palavra àquela multidão, anunciando o nome de Jesus, afirmando que realmente nosso Senhor era a grande promessa, o enviado dos céus, o Cristo de Deus, para cumprir o grande ministério de salvação e remissão dos pecados. Então ele pregava, irmãos, a palavra mostrando que Jesus, ele veio para pregar o seu evangelho para muitos e muitos corações que aceitassem a sua mensagem. E ouvindo as palavras de São Pedro, os arrependidos perguntaram uns aos outros e ao apóstolo, dizendo assim, irmãos, o que haveremos de fazer? Veja bem, irmãos, e aí São Pedro respondeu. Então, o apóstolo São Pedro respondeu dizendo, convertei-vos e batizem-se, cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, em remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. E aceitando a palavra de São Pedro, foram batizados naquele dia, cerca de 3.000 fiéis. Então, irmãos, eles, aquele povo, né, que estava sem um caminho, estava neutro, irmão, sem um ensinamento, então eles ouviu, acreditou, creu na palavra do venerável apóstolo São Pedro, e assim, prezados irmãos, naquele dia, foi batizado cerca de 3.000 pessoas. Então veja, prezados irmãos, perseverante no ensino dos apóstolos, e na oração dava-se início à igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos, igreja apostólica primitiva, que fundada sobre São Pedro, cumpriu a promessa de Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja, prezados irmãos, o poder que tem o nosso venerável apóstolo São Pedro. Realmente São Pedro foi uma rocha na igreja primitiva, e nunca se desanimou, e por Jesus e pela salvação de almas, muito lutou, e abriu muitos trabalhos em várias cidades daquela região, tão distante da Judéia, como Roma, Corinto e outras importantes cidades,
junto com o amado apóstolo São Paulo, e realizaram um trabalho muito importante com a virtude e o poder do nosso Senhor. Irmãos, São Pedro também realizou milagres. Aqui está mostrando, irmãos, que ele abriu muito trabalho, até citando, irmãos, alguns lugares que ele abriu ponto de reunião, como temos hoje, a Igreja Apostólica, que é a Igreja Apostólica primitiva, criada e formada pelos santos apóstolos. Então, certa vez, quando São Pedro chegou em um lugar, irmãos, chamado Formosa, e ali, naquele templo, ali, irmãos, à entrada daquele templo, tinha um senhor paralítico, que ele, irmãos, esperava por esmolas. Então, no momento que São Pedro, juntamente com São Paulo, chegou, irmãos, para entrar no templo, aquele senhor pediu esmola. E São Pedro disse para ele: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E aquele homem, irmãos, através daquela fé, não duvidou no apóstolo São Pedro. E assim, irmãos, confiou, levantou e saiu andando, maravilhado, gritando de alegria, porque tinha recebido aquele grande milagre. Então veja, irmãos, e a multidão viu o milagre realizado pelo venerável apóstolo São Pedro. Portanto, rendemos gratidão aos profetas e apóstolos pelo grandioso ministério que realizaram ao seu tempo, e ao profeta São João Batista e ao apóstolo São Pedro. Nestas datas marcadas pela história nesta terra, nossa sincera homenagem, muito embora não tenha relação com festa junina, pois nós, apostólicos, não realizamos e nem participamos de tais festas. Porém, é uma homenagem sincera que prestamos pelo grande ministério do amado profeta e do amado apóstolo na obra que realizam para a honra e glória de Deus, eterno Pai Celestial, e de Jesus, nosso Senhor. Então está aí, meus queridos irmãos e irmãs, esta linda mensagem falando sobre o poder desses santos de grande poder que se encontra na região celestial, passou por esta terra e foi grandes vencedores. Então, por isso, irmãos, a Santa Avó Rosa, juntamente com o nosso profeta Santo Irmão Aldo, está nos mostrando, irmãos, para que nós também sigamos estes exemplos, irmãos, para que assim também um dia nós seremos grandes vencedores e vencedoras na região celestial, através, irmãos, do nosso ministério, através, irmãos, da nossa dedicação, do nosso amor em servir esta igreja, com muito amor e carinho, para que assim também, prezados irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria e o Pai, façam de cada um de nós pescadores de almas para o nosso Deus. E a segunda mensagem, irmãos, mostra para nós a união do coral apostólico. Irmãos, uma mensagem também tão linda, direcionado aos nossos irmãos coralistas, que através dessas mensagens cantadas, através das mensagens tocadas, através das suas vozes, meus queridos irmãos e irmãs, têm atravessado fronteiras. Senhores, senhoras, vocês, jovens, também têm ganhado almas preciosas para o reino do nosso Deus. São pescadores de alma, mas para isso precisa, irmãos, ter uma união de uns para com os outros. Prezados e amados irmãos, regentes, músicos e coristas, o Conselho Deliberativo vem, através deste boletim interno, relembrar a importância da união do coral apostólico, pois a música inspirada por Deus, seja tocada ou cantada, tem o poder de transformar vidas, acalmar corações e abrilhantar as almas. Daí a importância de continuarmos a zelar pelos esforços da Santa Avó Rosa,
e do Santo Irmão Aldo para com este tão belo e lindo ministério. Irmãos, muitas pessoas estão na igreja, vieram através, irmãos, da música, vieram através, irmãos, do seu trabalho prestado. Muitas pessoas passando na rua, ouvindo o hino cantado ou tocado, despertou, e assim, meus queridos, veio para esta igreja, adentrou e ouviu com muita fé, e muitos irmãos é apostólico fiel e sincero. Muitos estavam angustiados, estavam desesperados, muitas vezes problema na sua vida, e não tinha solução. E lá, na sua casa, muitas vezes ligou o seu rádio, sintonizou, muitas vezes para ouvir uma música, uma coisa profana, e lá deparou com a hora milagrosa, hinos lindos, maravilhosos, e ali aquela mensagem calou no coração daquelas pessoas. E ele foi procurar a igreja apostólica, o endereço da igreja apostólica na sua cidade, e aí encontrou, irmãos, esta fonte que jorra constantemente, e assim, prezados irmãos, tomou desta água e assim nunca mais teve sede. Irmãos, sede de voltar ao pecado, sede de fazer as coisas que não é aprovada por Deus, meus queridos, porque a água que nós bebemos, a água material, uma água que nós iremos no bebedouro, bebemos, mas logo teremos sede. Mas esta água, irmãos, que é a fonte da água da vida, então, quando bebemos, irmãos, nós não teremos mais sede de fazer aquilo que não é aprovado por Deus, mas aquilo que nosso Deus ensina e exige de cada um de nós. Então, por isso, meus queridos irmãos, coralistas, a missão de vocês é muito linda. Hoje mesmo, irmãos, na hora que estava o ensaio, eu estava no apartamento, irmãos, tinha hora que eu emocionava de ver, irmãos, as mensagens dos irmãos cantando. Veja, irmãos, não estava preparado, não é verdade? Era ensaio. Eles já estavam ainda preparando para poder apresentar na reunião. Então, irmãos, são coisas lindas, irmãos, são coisas maravilhosas, e precisamos dar muito valor nesse ministério glorioso, que é o ministério de cantar. Graças ao empenho e orientação e incentivo desses santos, hoje temos um grande coral espalhado por todo o país, coristas, músicos, com dons e de bons conhecimentos musicais, bem como um grande repertório de hinos belíssimos, exclusivo da Igreja Apostólica, inspirado pelos céus, para adorarmos e louvarmos a Deus e todos os seus santos. Antigamente, né, irmãos, nós lembramos que quando tinha uma Santa Comunhão na nossa congregação, então vinha o coro da sede, vinha o pastor da sede para poder realizar aquele sacramento tão lindo. Hoje, irmãos, é como o irmão Aldo disse, a igreja está preparada para seguir. Então, irmãos, todos têm esse preparo. Muitas vezes, uma festa, então, irmãos, ali tem muitas pessoas que regem, que tocam, né? Muitas vezes o regente o regente que é, né, o primeiro regente, no caso, então ele passa para os adjuntos, né? E aí, prezados irmãos, muitas vezes ele nem rege o hino, só fica, irmão, só observando, porque todos têm dom, e é isso que o irmão Aldo quer, meus queridos, é a união, é verdade? Então, o regente titular, ele passa, ele ensina, né, para todos. Então, ele não fica só com ele, mas ele reparte, irmãos, as tarefas. É isso que o irmão Aldo está pedindo de cada um dos irmãos. Foram 69 anos de muita luta, de grande investimento para que pudéssemos chegar até aqui e salvar milhares de irmãos apostólicos, sobretudo o jovem, através do ministério do coral. Irmãos, a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo têm um poder muito grande. Irmãos, muitas vezes, tem pessoas que nunca foi da igreja, mas ele
veio na igreja uma ou duas vezes, mas, irmãos, ele permaneceu naquela fé. Ele não duvidou do irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. E muitos deles, irmãos, chegou ao final da sua vida na terra, e o irmão Aldo mandou fazer o ofício. Então, quer dizer, através de uma mensagem que ouviu, irmãos, ele não foi apostólico, mas ele pôde crer, acreditar que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são santos de grande poder que rege a nossa vida nos dias atuais. Então, por isso, prezados e queridos irmãos e irmãs, porém, a exemplo do que ocorreu durante toda a história da igreja, a luta continua e o poder do mal tenta de todas as formas destruir este ministério, pois sobre o quanto o mesmo é precioso para Deus e os seus santos, e para esta obra, colocando dúvidas e sentimentos ruins nos corações de alguns regentes, músicos e coristas, que se deixam levar por conversas tendenciosas e falsas, advindas daqueles que estão com o ego elevado, cheio de invejas, para com os seus irmãos e esquecendo do seu compromisso assumido com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, e das inúmeras vezes que eles já entristeceram e até derramaram lágrimas por conta desses comprometimentos e falta de valores éticos e morais. Então, irmãos, é como eu sempre digo, os queridos jovens, não dê valor, irmãos, às coisas que o mundo oferece. Não dê ouvido, irmãos, muitas vezes, para um convite de uma pessoa que não quer nada com a igreja. Ele quer somente tirar você, jovem, a sua pessoa. Eu falo mais para o jovem, meus queridos, porque o jovem é mais perseguido. Então, muitas vezes, uma pessoa convida para ir em um lugar, participar de lugar árido que não é aprovado por Deus. Então, o apostólico ele precisa ter sabedoria, dizer não, irmãos, ao pecado. Eu pertenço à igreja apostólica, eu não vou, eu sou da Santa Avó Rosa. Então, irmãos, deixa a pessoa ir, não é verdade? Então, muitas pessoas, irmãos, muito jovens, deixam de vir ao ensaio, muitas vezes deixam de comparecer às reuniões, para fazer passeio, irmãos, que não tem nada a ver, Fazer um passeio que não tem nada a ver, podia deixar para outro dia, que não fosse o dia da reunião, mas, irmãos, deixa e vai. Muitas vezes o regente chega, fica esperando o corista, muitas vezes, irmãos, o corista não chega. Então, irmãos, isso não está fazendo aquilo que prometeu para a Santa Avó Rosa, não está cumprindo com o seu ministério, porque precisamos, irmãos, cumprir com o nosso ministério, porque sabemos que esta igreja é uma luz a brilhar. Então, através desses cânticos, através desses louvores, é que nós vamos, irmãos, ganhar muitas almas para o reino dos céus, como nós ouvimos ontem, hoje, mensagem tão lindas, irmãos, preparado por vocês. Então, isso para nós é motivo de alegria, é motivo de muito contentamento. E aonde nós estamos, irmãos? Nós estamos ouvindo a mensagem através da internet. Então, veja, irmãos, que a sua palavra, a sua voz, está soando, irmãos, como um clarim divino a muitos e muitos corações. Então, por isso, Jesus, nosso Senhor, para esses aconselhamos que se arrependam e se humilhem diante de Deus e de Jesus, nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e peça humildade, sabedoria e amor no coração, pois se assim não fizer a tempo, contribuirá com o poder do mal, prejudicando a obra de Deus e poderá perder tudo o que recebeste desses santos, que tanto nos amam e querem bem neste santo caminho. Então, veja, prezados e queridos irmãos e irmãs, muitas vezes, muitas pessoas, irmãos, cantavam nesse coro, nesse grande coral, tocava, regia, e hoje, irmãos, deu ouvido a pessoas que não querem nada com a igreja e está fora da igreja. Mas a Santa Avó Rosa, irmãos, o Santo Irmão Aldo são misericordiosos. Eles estão de braços abertos esperando o seu perdão.
e a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, perdoa. Então veja, prezados irmãos, o Santo Irmão Aldo está à espera dos seus filhos como a volta de um filho pródigo. Então, por isso, meus queridos irmãos e irmãs, ainda há tempo, né? Para aqueles que estão nessa situação, ainda há tempo. E precisa, meus queridos irmãos, desta união tão perfeita. Porque, irmãos, muitas vezes a desunião, a falta de amor de uns para com os outros, irmãos, as pessoas notam. Certa vez, irmãos, eu me lembro, eu estava numa congregação. Irmãos, a reunião do sábado estava a frequência bastante reduzida. E tinha, irmãos, um grupo de irmãs que estava cantando as vozes delas, não sabia se era contralto. Irmãos, eu sei que ali tinha 9 irmãs sentadas naquele lado e 8 irmãos eram jovens e uma era uma senhora de idade. Irmãos, e praticamente ninguém percebeu. E eu do púlpito, irmão, pude perceber. Então, o irmão sentou 4 na frente do primeiro banco, 4 no segundo banco e uma irmã sozinha no terceiro banco. Meu coração doeu, meus queridos. Eu vi aquilo, eu falei, mas não é isso que o irmão Aldo está ensinando. Então, isso, irmãos, são distinção de pessoas. Então, sentasse 3 e 3, não é verdade? Até para entrosar as vozes. Mas não, sentou 4 e a irmã sozinha atrás. E quando terminou a reunião, irmãos, eu falei com o nosso irmão regente, irmão, eu senti uma falta no coral, porque o coral, irmãos, eu não tenho nada a ver com o coral, mas eu senti uma falta que, se o irmão aceitar a correção, tudo bem, se não aceitar, paciência. O que, pastor? Eu falei, eu contei para ele que tinha 9 irmãs e 4 na frente do primeiro banco, 4 no segundo e uma só no terceiro banco. Ô, pastor, obrigado. Eu não percebi. Então, ele me agradeceu, irmãos. Obrigado, pastor, eu não percebi, mas eu vou procurar agilizar. Então, irmãos, nós temos que, assim, procurar, irmão, ajudar as pessoas. Então, muitas vezes, o regente, o trabalho dele é imenso, irmãos. Os adjuntos, né? Então, muitos coristas, né? Então, os regentes repartem as tarefas. Então, o trabalho é muito grande. Então, muitas vezes não percebe. Então, irmãos, se a pessoa perceber, vamos ajudar, é união. É isso que o irmão Aldo está pedindo. Então, por isso, meus queridos irmãos e irmãs, para finalizar a mensagem, diz assim, desejamos que todos os irmãos integrantes do coral apostólico meditem com muito carinho no seu ministério, e ame e louve a Deus e o seu santo de corpo e alma, e seja pessoas obedientes, pacificadoras, nunca crie discussões ou divisões nesse ministério, seja educado, misericordioso, uns com os outros, pois assim nascerá o amor verdadeiro de irmãos de fé. Lembre-se das palavras do Santo Irmão Aldo, onde ele diz, a igreja precisa do seu ministério. E ainda completou dizendo, somos uma família só. E para isso devemos estar em completa união, harmonia e santificação. Não deixe que nada deste mundo retire o brilho e o mérito desse trabalho diante de Deus. Então não deixe, meus queridos, esta chama apagar. Não deixe que esse brilho, irmãos, venha ficar fosco, mas que brilha como um apostólico fiel e sincero. Eu sou o apostólico da Santa Avó Rosa e não dou ouvido para a coisa que o mundo oferece. É assim que precisa ser, meus queridos. Faça uma reflexão íntima no seu ministério de cantar. E se o seu cântico está chegando até o trono de Deus, pois ele merece toda a honra, glória e louvor e adoração. Então está aí, meus queridos irmãos e irmãs, esta linda mensagem, preparando também os nossos irmãos coralistas, esse ministério tão brilhante, porque, irmãos, é através do coral
que nós recebemos preparo para realizar um trabalho. Veja, irmãos, uma reunião que no teu coral, irmãos, fica uma reunião comprida. E parece, irmãos, que está faltando, está ali aquele vazio, né? E quando o teu coral, irmãos, a hora passa que nós nem vemos. Por quê, meus queridos? Os anjos cantam com os irmãos. E assim, prezados irmãos, através desta harmonia, então a igreja é abençoada. A igreja é preparada ainda mais para poder vencer aqui na terra. Então, por isso, meus queridos irmãos e irmãs, digo aqui uma palavra onde está no livro de Provérbios: filho meu, não te esqueça da minha lei. O teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Veja, meus queridos, que felicidade. Filho meu, aparta do mau caminho, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. São vida para os que acham, irmãos. Acham o quê? Acha bom em servir esta igreja, acha bom em ser um corista, acha bom em ser um obreiro, acha bom em ser um pastor, um regente, um músico. São vida para os que acham, para que serve o seu ministério, e saúde para o seu corpo. Então, por isso, meus queridos irmãos, procura frequentar as reuniões, frequentar os trabalhos dos coros, frequentar o ministério de obreiro, porque assim, prezados irmãos, são vida para os que acham bom em servir a Deus e saúde para o nosso corpo. Amém. Irmãos, vamos ouvir a última apresentação com nossos irmãos do coral para o fechamento da nossa reunião de hoje. O coral vamos ouvir o hino intitulado Contagem Regressiva.
a nossa reunião de hoje. Só tenho que agradecer, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de todos os santos do Reino dos Céus. Muito obrigado, irmãos, por tudo, pela sua frequência, pela sua atenção, pelo seu carinho. Continue, irmãos, com esta fé, com este amor, com essa dedicação. Que a Santa Avó Rosa tenha ajudado e continua ajudando grandemente a todos. Agradeço a todos os irmãos coristas, músicos, pelo seu trabalho prestado, nossos irmãos regentes, titulares, adjuntos, obrigado por tudo, irmãos. Agradeço também nossos queridos membros, obrigado pela a sua atenção, pelo seu carinho, pela sua frequência, meus companheiros de ministério, diácono, diaconisa, pastor, nossos irmãos controladores do som, muito obrigado, porque através do seu trabalho também, essa reunião tem chegado a muitos lares. Queridos internautas, muito obrigado por estar conosco até o final da nossa reunião. E por isso, meus queridos irmãos, nunca esqueça da palavra de Jesus: aquele que guardar a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da tua aprovação. Então vamos assim, irmãos, todos juntos, unidos e reunidos, trabalhar para este santo de grande poder. Nós temos, irmãos, uma jornada muito longa, e no final dessa jornada, irmãos, lá tem um presente nos esperando. Não é dinheiro não, irmãos, não é coisas materiais não, é a nossa salvação, a nossa coroa de glória está nos esperando, irmãos, no final dessa jornada. Então vamos lutar, irmãos, para que assim tenhamos esta coroa de glória. Amém. Convido os irmãos para ficarem em pé, os que puderem, para nós finalizar a nossa reunião de hoje. Todos em sentido de oração, vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai Celestial, chegamos ao final de mais uma reunião na nossa congregação de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde o Senhor, ó Pai, ungiu e consagrou este lugar para realizar, construir este tabernáculo santo, meu Pai. E neste momento nós glorificamos o teu santo nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de vir a este templo e fazer encontro com os santos e anjos que o Senhor tem escalado do alto céu para estar juntamente conosco. Neste momento, meu Pai, agradecido e reconhecido, nós estamos glorificando o nome do Senhor e de todos os santos que o Senhor tem formado para estar juntamente com o Senhor, nos ajudando, nos abençoando, nos aconselhando e fazendo entender a sua gloriosa palavra, ó Pai. Aqui nós temos a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria e todos os santos do Reino dos Céus. Por isso, ó Santa e querida Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador, diante deste altar maravilhoso se encontra um número de pessoas apostólicas, filhos e filhas da Senhora Santa Avó, onde nesse momento eles estão fazendo as suas orações, fazendo os seus pedidos. Ouça no céu, vó querida, o pedido dos teus filhos e das tuas filhas, e dá para eles aquilo que eles estão precisando. Por isso, neste momento, ó Santa Avó Rosa, eu peço as bênçãos da Senhora para aqueles que estão impossibilitados de vir à igreja, estão nos seus lares, muitas vezes nos hospitais, na casa de saúde e sanatório, esperando da Senhora Santa Avó para realizar um grande milagre. E assim, Santa Avó Rosa, se for de justiça, a Senhora e o Irmão Aldo têm realizado na vida dos teus filhos um testemunho maravilhoso. E eles poderão estar aqui na próxima reunião para dar o seu bom testemunho. E assim, Santa Avó Rosa, também, eu peço as bênçãos da Senhora para todos os irmãos coralistas que, através desta mensagem de cantar, têm purificado a nossa alma, para que assim possamos ser verdadeiros filhos da Senhora e esta mensagem seja levada a muitos corações. E também a tua igreja todas, o ministério de obreiros e pastores, são mensageiros da Senhora Santa Avó.
Querido profeta santo irmão Aldo, coloco a mão sobre essa caixa pedido de oração, onde o Senhor, irmão Aldo, tem tomado conhecimento dos nomes que os teus filhos têm colocado. E por isso, neste momento, irmão Aldo, o Senhor ajuda, abençoa grandemente a todos. Muitas vezes, na hora que eles estavam escrevendo os seus nomes, o Senhor retomou as devidas providências. Por isso, santo irmão Aldo, ajuda, pois, o teu povo de um modo geral. E agora, ó Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, os teus filhos e as tuas filhas vão sair para os seus lares, deixar a casa de Deus e ir para os seus lares. Que a Senhora abençoa, Santa Mãe. Cubra com o teu manto protetor. Acompanha eles, Santa Mãe, até chegar nos seus lares. Que eles tenham uma boa noite de descanso amanhã, um bom início de semana, cheio de grandes atividades e realizações. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs apostólicos, confia no poder de Deus e receba agora as bênçãos maravilhosas de Jesus nosso Senhor, as bênçãos da Santa e querida Avó Rosa e do Santo Profeta, irmão Aldo. Receba, meus queridos irmãos, as bênçãos de Maria Santíssima, nossa Mãe, assim como de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, hoje e sempre. Amém. Irmãos, Pai Senhor para todos, muito obrigado. Até outra oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.